Olá, boa noite! Aqui, professora Sinara, para mais uma live. E hoje temos uma convidada super especial para falar um pouco para vocês sobre aula remota. Pois é, esse assunto tão pedido, esse assunto tem sido destaque aí das perguntas nos meus stories, nos meus directs. Sejam bem-vindos, minhas alunas lindas da pedagogia. Seja bem-vinda, Adriana, Jennifer. Tia Marília, beijo grande, está sempre presente por aqui. Gente, a convidada de hoje é uma queridíssima, é uma Kid Coach, assim como eu. E vocês vão amar o sotaque dessa bichinha. É um sotaque gostoso de ouvir. Ela vai se apresentar e vai contar de onde ela é, mas só dela abrir a boquinha vocês vão saber de onde é essa moça linda, que tem uma contribuição lindíssima para dar pra gente. Vou pedir a vocês, me sinalizem se o som está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Dudinha, seja bem-vinda! Coloque aí para mim, por favor, vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo. Daqui a pouco eu vou chamar a Melina para estar aqui conosco. Pessoal, como estão as aulas remotas por aí? Quero saber, você tem dúvida? Pode mandar aqui que nós vamos tentar ajudar vocês. Nós duas trabalhamos com a mesma metodologia, que é o Core Kid Coaching, e a gente trabalha com essa metodologia para ajudar famílias a encontrar as melhores soluções para as suas necessidades. Tá ótimo o som? Então, bora lá. Deixa eu encontrar aqui a Melina. Vamos lá, vamos esperar a Melina linda! Olá, boa noite, Sinara maravilhosa. Boa noite, gente. Boa noite, audiência linda desse perfil dessa queridíssima Sinara. Tudo bem? Eu tô bem. Melina, eu falei para minha audiência que nas primeiras palavras eles iriam identificar a sua origem aí, onde você mora. É um sotaque tão gostoso. Conta para eles, se apresente, por favor, Melina. Boa noite, gente. Eu sou Melina Mourão. Sou nordestina, sim, com muito orgulho. Moro em Fortaleza, no Ceará. Todo mundo brinca com o meu sotaque, diz que é gostoso. Eu amo o sotaque da Sinara também. O sotaque do mineiro é maravilhoso. E sou Kid Coach, advogada por formação, mãe de dois, o João Pedro de 8 anos, e o Guilherme que está aqui no forninho, na barriga, já vai nascer no esquema Kid Coach. E é isso, gente. Essa é a minha formação e é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, Melina. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui. Pessoal, a Melina, ela fez a formação de Kid Coach e também fez a formação de trainer comigo, né? Nós nos conhecemos aí lá no Rio de Janeiro, uma formação linda com a Márcia Belmiro. E foi uma sintonia imediata, né, Melina? Foi É incrível. verdade. E ela tá aí com o Gui no forninho e já vai nascer realmente com a metodologia Kid Coach para colocar em prática. Melina, eu gostaria que você contasse hoje a sua realidade com as aulas remotas aí, como que está acontecendo com o seu filho mais velho. Conta pra gente. Então, gente, aqui a gente tem outro nome para as aulas remotas. Chama-se EAD escolar. Por quê? Porque são aulas, embora ao vivo, que não são aulas em que o aluno tem uma interação direta com o professor. Então, elas são ao vivo, as aulas são ao vivo pelo YouTube e a única interação dele é pelo chat. Então, por isso que a terminologia é EAD escolar. Então, não são reuniões pelo Meeting ou pelo Zoom. E atualmente é o horário, o turno integral de aula. Então, de 7h45 da manhã ao meio-dia, ele tem 5 aulas. E como que você, como mãe, recebeu essa notícia dessa aula? Como ficou seu coração, Melina, quando você viu que ia ter essa mudança? Conta pra gente. Bom, acredito que a minha dor no início deve ter sido de todas as mães, né? A gente passou por fases nesse tempo de confinamento e isolamento. A primeira fase foi a do susto. Como vai ser agora? Mas vai ser passageiro. Primeiro decreto estadual, entra em vigor, válido por 15 dias. Ok, 15 dias é fácil aguentar. Vamos lá, 15 dias, tudo bem. Não, mas daqui a 15 dias volta ao normal. E aos poucos a gente foi vendo que realmente tratou-se de uma pandemia mundial e que não existe perspectiva em termos de criança, né?
a que eles retornem às atividades escolares. Então, no início, estava muito tranquilo. O EAD escolar aqui em casa, as aulas eram gravadas, eram no máximo 2 horas de aula aqui em casa, e ele, muito bem, sentava, fazia as 2 horas de aula, pausava, ok. Então a escola achou por bem dar férias no mês de maio, e até aí tudo tranquilo em relação à escola. Em relação ao volume, à carga emocional para a criança e para os pais, aí foram várias etapas, né? É um processo bem mais delicado. Tem um pedagogo israelita que eu amo a expressão que ele diz. Ele fala assim, literalmente, a criança ela necessita da companhia de seus semelhantes, sem a qual ela entra em um estado de apatia social e sofrimento. Então foi isso que o João Pedro sentiu. Chegou abril, foi março, abril, quando chegou maio, o João Pedro, de 8 anos, meu filho, sentiu de forma absurda essa questão da falta da escola, da falta dos amigos. Porque, quer queira ou quer não, nós pais, nós fazemos muitas atividades com eles, é verdade. Mas também nós também temos que lidar com muitas coisas, com a nossa questão emocional, com a insegurança e a incerteza de não saber o que está por vir em termos de padrão econômico após pandemia, saúde, enfim, fica aquele caos. O home office também, então, paralelo ao EAD ou às aulas remotas, nós estamos em home office também. Então, são muitas coisas para lidar. E, além disso, a gente não supre a necessidade da criança de brincar com outra criança, né, Sinara? Com seus pais, com certeza, faz uma diferença enorme, né? Realmente. Faz uma diferença muito grande. Melina, minha situação como mãe é totalmente diferente da sua, porque eu tenho um jovem adulto aí de 18 anos que trabalhou arduamente, estudou a vida toda para passar numa universidade federal e ele conseguiu, mas com 2 semanas e meia de aula foi interrompido esse sonho. Ele voltou, ele morava em outra cidade, em São João del Rei, e ele voltou com a sensação, como você descreveu, que tudo ia ser passageiro, tanto que ele deixou comida dentro da geladeira. Ai, nossa, Veio de mudança, né? Veio com a mala, né? Nem trouxe roupa e tadinho. tudo e deixou lá. Então, a sensação que todos nós passamos, e eu, enquanto professora, para quem não me conhece, quem é novo aqui, eu sou pedagoga de formação e sou educadora musical também. Eu atuo hoje no curso de pedagogia no Unifor e sou educadora musical no Colégio Unifor, na educação infantil e no ensino fundamental. E a sensação que a gente tinha é que realmente era passageiro. E foi ficando um passageiro demorado, né, Melina? E aí a gente tem uma novidade, porque o estudo não pode parar, né? Existem Exatamente. situações que são inegociáveis, não é Que mesmo? são E como que, inegociáveis. e como que fica essa questão em casa, né? Eu queria que você desse uma dica para a minha audiência aqui, para a sua também, que vai nos acompanhar aqui. O que você acha, assim, primordial, o primeiro passo para os pais que estão aqui? Bom, o primordial é o acolhimento. Porque, como eu falei, até então estava tudo bem, a sensação de que ia ser passageiro. Findou maio, iniciou junho já com as aulas em tempo integral. Integral um turno, que eu falo, ele sempre estudou um turno, né? Uhum. Então, de 7h45 da manhã ao meio-dia. E ele sentiu muito. Por quê? Porque ele não tem muita interação com o professor que está dando aula, ele sente falta dos companheiros de sala, e ele começou a rejeitar. Então, a gente passou da tranquilidade para o caos em uma semana. Então, no meio desse turbilhão de sensações, qual é o primeiro passo? Que foi o que eu apliquei aqui em casa com o João. O acolhimento. O que é acolher? Mas o que é acolher? É o mimar? É o coitadismo? É o dizer, ô, vem cá, tá tudo bem? Não, gente. O acolher é ter empatia. É dizer que você entende, que sim, você entende a frustração dele. É difícil para ele, tanto quanto é difícil para você. Então, pai, mãe, educador, não tenha medo de se expor, de dizer que realmente também tem dificuldade, porque não é todo dia que a gente acorda bem. A gente, que é adulto, faz um esforço enorme para trabalhar a nossa emoção dia após dia para que a gente consiga produzir. E a criança, ela não tinha essa habilidade das aulas remotas e do dia para a noite ela teve que ter. Assim como o professor teve que ministrar essa aula do dia para a Exatamente. noite. Não é verdade? Nós, Então, esse é nós, o primeiro nós passo. muito bem. Nós dormimos professores presenciais e acordamos professores à distância, né?
Foram habilidades, eu conversava agora na minha aula com as minhas alunas da pedagogia, é uma reinvenção a cada dia. E nós precisamos dessa flexibilidade e dessa empatia, né, Melina? Você se colocou muito bem, o primeiro passo é empatia. Empatia porque todos nós estamos vivendo esse turbilhão de sentimentos. Não é só aqui na minha cidade, não é só no meu estado, não é só no meu país, é mundial. Todos nós estamos vivendo um momento único na humanidade. E Verdade. essa turbilhão de sentimentos, ele vem também para a criança. E a criança ainda não sabe se comunicar, ela ainda nem sabe o nome desse sentimento. Ela não sabe se é medo, se é frustração, se é angústia. Ela não sabe nomear. E nós, no papel de adulto, precisamos ajudá-la a nomear, a colocar aquilo para fora, para que ela possa também mudar esse pensamento e descobrir uma forma de como se sentir melhor. Muito bem. Exatamente. E uma dica que eu dou para você, pai e mãe, se possível, assista um pouquinho da aula remota com seu filho para entender como ele se sente. Assista, pause. Eu vou falar pela minha experiência como mãe. Como eu falei, as nossas aulas não são diretamente interativas com o professor da sala dele. É um professor para todas as sedes do terceiro ano, que no caso ele faz curso terceiro ano, todas as sedes, que são 4 do terceiro ano da escola do meu filho. Então, é um professor que ele desconhece. Quando eu sentei para assistir com ele, nem eu entendi o que o professor estava falando. Porque, como você falou, é culpa da escola, é culpa do professor? Não, gente, o professor está se adaptando, tanto quanto nós. Então, ele disse, mamãe, estou com dificuldade de entender, não consigo compreender o que ele está falando, prefiro estudar sozinho. Então, a gente começou a trabalhar na dificuldade dele, para daí partir e gerar outras ações para que a gente consiga, de forma inegociável, estudar. Porque o estudo é inegociável. É necessário Com fazer. certeza. Eu vou emendar a sua fala, Melina, com uma segunda dica. A primeira sua foi tenha empatia e a minha segunda dica é não procure culpados e nem se culpe. Não adianta achar o culpado ou inventar um culpado, não vai solucionar o que nós estamos passando. É necessário trabalhar com a autorresponsabilidade. O que está a meu alcance? O que eu domino? O que está sob minha responsabilidade que eu posso mudar? Nós, mães e pais, estamos nos sentindo angustiados e culpados, mas a culpa nada adianta, a culpa imobiliza. Já a responsabilidade, ela nos dá um up, ela nos mostra o caminho a seguir. Isso é muito importante. E hoje nós temos que trabalhar a incerteza, porque mesmo as coisas melhorando, cada dia é um novo decreto, cada dia é uma nova situação. Eu observando a sua fala, Melina, aqui nós temos um outro modelo e não existe uma legislação que controla como é realmente que deve ser a aula remota. E eu, né, na pedagogia, observo que há uma angústia do profissional e também dos pais, porque não tem nada certo, não tem um modelo a ser seguido. Aqui na instituição onde eu trabalho, a gente está mesclando as lives, eu com os meus alunos, com a plataforma onde há interação, a gente usa muito o Zoom, e também as aulas gravadas. E tentando da melhor maneira, já na pedagogia, além dessas duas, eu também faço podcast, tem muita aluna que gosta desse auditivo, né? Para estudar para a prova, o auditivo ele é bacana, então a gente tenta mesclar. Mas não existe hoje algo que nos dê certeza de qual é o caminho certo. Nós estamos tentando. Então não adianta procurar um culpado ou se sentir culpado, não é verdade? É verdade, é interessante, Sinara, que você falou. Não existe o culpado que nós estamos tentando como escola. E é verdade, assim, o que eu escuto da professora do meu filho que eu escutei, ela, olha, eu preferia dar aula para 30 alunos presencial do que falar com uma câmera. Então, a forma que a escola... o fato é, a escola precisa eleger um modelo, concorda? Uhum, Ela com vai, ela certeza. vai eleger um modelo, seja via Zoom, seja via Google Meet, seja YouTube, ela vai eleger uma Uhum, plataforma. Ao eleger essa plataforma, ela não vai estar agradando a todos, é um fato. com Então, certeza. adianta
eu jogar a responsabilidade para a escola, porque aquela plataforma me desagrada, está desagradando ao meu filho? Até que ponto a resolução apenas da plataforma, apenas da mudança da didática do professor, vai realmente solucionar um problema que está dentro da minha casa? Até que ponto isso é Realmente. verdade? Então, assim, é muito fácil a gente, como mãe, eu me coloco nessa responsabilidade das mães, a gente tender a culpar a escola por isso. Mas não, vamos tentar olhar o que a gente tem na mão. Hoje, a Sinara tem na mão a plataforma Zoom para dar aula. Eu tenho o YouTube para estudar com meu filho. Então, o que eu vou fazer com essa plataforma? Ela se opera assim, assim, o modus operandi dela é esse, e eu preciso lidar com isso. E aí eu vou fazer o quê? E isso depende de mim e da minha família. Isso não depende da escola. E a maneira como você se porta diante do seu filho vale muito, né, Melina? Como você coloca isso, se os pais já colocam como uma dificuldade, a criança já recebe de outra forma, porque É nós somos verdade? espelhos, não é verdade? E E isso isso, é muito importante. a criança ela espelha, né, o comportamento dos adultos. Facilmente, ela absorve facilmente. Então, que mensagem, eu te convido hoje, pai e mãe, a refletir o seguinte: que mensagem você estará passando quando o seu filho te ouvir apenas reclamar da escola, dizer que as aulas remotas estão ruins por culpa da escola, que o seu filho não aprende por culpa da escola? Que mensagem você vai estar passando? Né? Então, a mensagem que a gente passa quando fala esse tipo de coisa é de que meu filho não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E essa não é a realidade da vida. A realidade é que a responsabilidade das nossas escolhas, de como nós vamos lidar com elas, é nossa, não é do outro. Então, isso é um desenvolvimento Exatamente. de uma habilidade. Então, os pais, ao dizerem para o seu filho, filho, a gente tem isso na mão, a gente tem duas opções. Ou a gente desiste, ou a gente vai construir juntos, vai tentar e vai aprender a lidar. Qual é que você deseja? Ao tentar e ao aprender a lidar, você vai estar ajudando a criança a desenvolver uma habilidade socioemocional, que é a da Com autorresponsabilidade. certeza. Com certeza. O Sérgio está colocando aqui, né, que é um trabalho em conjunto e que serão adultos que também não vão valorizar a escola, né? E hoje nós precisamos entender que a educação é o futuro. Quem imaginou escutar vários epidemiologistas, pesquisadores, lives e lives, a gente está sedento por saber como estão as pesquisas, onde está o dinheiro investido nessas pesquisas, né? Hoje a gente enxerga, a gente precisa ter essa noção e é bom, é um período bom para a gente refletir, porque a educação, sim, ela é importante, nós precisamos passar essa mensagem, né? E essa questão do trabalho em conjunto, né? É a parceria, é a escola, é o aluno, é a família, é de mãos dadas, nós estamos no mesmo caminho, nós estamos rumo ao mesmo objetivo, né? Isso que é a parte linda. É perfeito, César, a sua observação, perfeito. É exatamente como a senhora falou. Muitas vezes a gente, como pais, quer transferir a responsabilidade para o outro, como eu falei. Mas entenda, da mesma forma que a responsabilidade da educação de valores familiares compete à família e a escola é uma parceira, a educação compete à escola, a família é uma parceira. Então a gente precisa Belíssimo. valorizar esses protagonistas da nossa educação. A escola e o professor, eles precisam ser valorizados. Né? Tanto que a Juliana, que é outra colega nossa, ela começou uma campanha linda, que é a campanha Eu Amo, Eu Te Amo, Minha Professora. E a gente fez para a nossa professora, né, da escola, a professora da escola do meu filho, linda, dos alunos, gravando um vídeo curto, espontâneo, dizendo: tia, eu tô com saudade, tia Gardem, eu tô doido que essa pandemia acabe para nós estarmos juntos. Gente, essa professora, ela chorava, mas ela não Ai, chorava não, Sinara. imagino. Ela ficou aos prantos, meu Deus, como isso afagou a minha alma, eu tô tão mal tentando me adaptar a esse sistema, e de repente eu recebo esse amor, esse carinho, essa valorização. Eles são vocês, né, que a Sinara é professora, é educadora. Você, Sinara, vocês educadores que estão aqui hoje, vocês são os protagonistas da educação do nosso país, e merecem todo o nosso apoio, respeito e valorização. Bacana. Melina, eu queria que você pegasse esse gancho, porque eu li seu e-book. Fantástico, minha linda, ficou perfeito. Que bom. E eu vi que você falou, e eu acho isso tão importante, eu queria que você falasse para a nossa audiência aqui, da questão de que
pai e professor são pessoas diferentes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito, Sinara. Uma das coisas que tirou bastante o peso da responsabilidade do EAD das minhas costas como mãe foi entender que eu não sou a professora do meu filho. Gente, a professora do meu filho é outra. O nome dela é Gardênia. Ela está no plantão Tira Dúvidas, em horários determinados para tirar todas as dúvidas da sala. Então, aquele peso, aquela necessidade que eu preciso passar o conteúdo, não, ela não é minha. Então, sim, nós vamos construir o como para que ele aprenda a lidar com o YouTube, aprenda a lidar com as aulas. Mas se ele tem alguma dúvida, se ele tem alguma dificuldade do conteúdo, pai e mãe que hoje estão aqui, encoraje seu filho a buscar pelo professor. A ver na sua escola qual o mecanismo, qual a alternativa que a escola dá para tirar dúvidas, para esclarecer dúvidas de conteúdo, para ter um acolhimento professor-aluno. Toda escola tem uma forma. A forma que a escola do meu filho adotou foi o plantão Tira Dúvidas. Então, encoraje ele a visitar esse plantão. Porque, mais uma vez, você vai estar ajudando a desenvolver a autorresponsabilidade. Ele precisa aprender o conteúdo, não você, pai e mãe. Então, ele também precisa tirar as dúvidas em relação a isso. Então, deixa o professor trabalhar. E com isso, o que você também está tirando de cima de você? A carga de julgamento em cima do professor. Porque o professor está lá dando a aula remota dele e o pai está em casa, ó, olhando. Aham. Muitas vezes exigindo. De Exigindo, julgando. Tinha que ser assim. Aquele professor é educador há muitos anos. E ele tem bom êxito naquele sistema de aula há muitos anos. Então, a única forma que ele tem de adaptar isso para o online, ele está tentando, mas o conteúdo está com ele. O professor ele é apto a dar plenamente esse conteúdo. Então, pai e mãe, questione menos e encoraje seu filho a chegar perto do professor, até essa interação e conseguir tirar todas as suas dúvidas. Realmente, Melina, quando eu li aquilo, né, a gente tem falado muito sobre isso, sobre o papel do professor mesmo. Isso já tira uma carga das costas dos pais e das mães, né? O pai e a mãe, ele tem o poder ali, ele vai ser um eterno educador para a vida toda. Nós somos eternos educadores. Mas o papel desse passar o ensino, ele é do professor. Nós precisamos adequar o ambiente de casa para receber da melhor forma essa questão, né? Do EAD, como vai chegar essa aula remota, o EAD até em casa, é nosso papel de facilitar, mas o papel de ensinar é do professor. Isso é lindo, né? Quando a gente faz essa análise, muito bacana. É maravilhoso. E deixa eu ler alguns comentários. Pode ler, fica à aqui. vontade. Podem falando, gente, que fiquem trocando. Isso, pode mandar dúvidas se vocês tiverem. Beijo pro Lucas Natália, que tá falando aqui que adora as minhas lives. Beijo, meu aluno querido. A Camila falando, Camila é uma professora incrível, que tá falando aqui que recebeu um vídeo assim, gente, o que a Melina colocou aqui, uma campanha que ela foi encabeçada pela Ju, que é a nossa queridíssima também, que de coach, que foi super apoiada pelo ICIG, pela Márcia Belmiro, que é hashtag Eu Te Amo Minha Professora, não é assim, Melina? Isso, eu te amo minha professora. É lindo, vocês coloquem aqui, vocês vão ver vários vídeos, e foi uma campanha lindíssima. E olha aí, a Camila colocando, né? O tanto que isso dá um ar, né? Algo que vai ali, dá um up na nossa vida, quando você se sente valorizada, sente o amor, né? Que lindo, Camila. E tem um comentário aqui, ó. E devemos lembrar o quanto os professores estão se adaptando, aprendendo e trabalhando muito mais do que nas aulas presenciais. Às vezes tem que gravar a mesma aula várias vezes para ficar legal. Esse comentário em especial, Melina, é do meu marido. Que sente na pele, sente na pele. Com certeza! Porque nós temos, na minha escola, onde eu trabalho, nós gravamos os vídeos mais ou menos umas 253 vezes até ter coragem de mandar para a coordenadora, que vai aprovar ou não, que manda para a diretora, que vai aprovar ou não. Então, a sequência, né? E o nível de exigência é grande partindo da gente, porque não é fácil. Estar aqui, né? Colocar a nossa cara aqui, não é fácil diante de uma câmera. E aí grava várias vezes e a gente entrega com aquele carinho. Eu vou contar aqui, passando, tô vivendo aqui, né, Melina, o meu papel de professora, tô me sentindo super acolhida por você. Que bom. A
a primeira live que eu fiz, porque nós adotamos, naquele primeiro período onde a gente achou que seria algo bem provisório, nós adotamos apenas as aulas gravadas. E por grupo de WhatsApp, a gente tinha um contato com as famílias e com as crianças. Na minha primeira live, onde eu vi as carinhas das crianças, eu não consegui dar continuidade porque eu chorei. Eu E acredito. eu chorei. Teve um aluno que ele não conseguiu ficar porque ele chorou junto comigo. A mãe depois me contou que ele teve que sair pelo choro. Porque eu fiquei extremamente emocionada de ver os meus alunos, a falta que nós estamos sentindo, o cheiro, sabe? Das histórias para contar, e aquela coisa, e como foi o final de semana, olha o meu sapato novo, isso me faz uma falta, né? E quando eu vejo pessoas acolhendo isso, e aquele sentimento, a gente fala, vale a pena. Vamos gravar 257 vezes o mesmo vídeo até ter qualidade suficiente para eu mandar, porque é o meu melhor, mandar para esse meu querido aluno que está por lá. É verdade, Sinara, e é muito importante você falar isso para o pai e para a mãe, que muitas vezes não tem noção da realidade do professor. Não sabe que o professor está passando por todas essas camadas de avaliação antes que aquela aula seja entregue. Então, antes que o pai aponte o dedo para o professor e diga não ficou legal, não gostei, isso tem que mudar, pense um pouco em toda a estrutura que o professor precisa gerar para trazer essa aula com tanto amor e com tanto carinho. Realmente. Aqui o Servos está comentando aqui, o Servos é um grande músico, um violinista, que a primeira live dele foi comigo, que abriu várias portas, tá vendo, Servos? Quando a gente coloca a nossa coragem aqui, coloca o rosto para ser filmado, as portas vão se abrindo mesmo. Muito É bom, verdade. abração para você. E é a tal da empatia, né, Sinara? Como você falou. A gente, assim, que não é educador, não é professor, muitas vezes não tem coragem de fazer um story, não tem coragem de estar aqui numa live. Então, olha, se muitas vezes eu me privo e eu me barro com isso, imagina o professor gravando essas aulas, estando lá ao vivo, né? Com certeza. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, tá? Fique à vontade, hein? Nós vamos acompanhando aqui. Eu vou seguir com uma outra dica, a nossa terceira. A primeira dica foi: tenha empatia. A segunda, não procure culpados nem se culpe. E a terceira é, eu vou dar essa dica pensando na realidade de mãe, de dona de casa, de atividades de uma pessoa que estruturou sua vida para trabalhar home office, que é seja intencional. Quando eu escutei essa expressão a primeira vez, eu não entendi a princípio o que significava. Depois eu fui buscar. Ser intencional é estar presente, inteiro, no momento que você está vivendo. Porque nós mulheres, já somos multitarefas. A gente faz o almoço, prestando atenção em alguma coisa, e arrumando a merendeira do menino para ir para a escola, aquela coisa de mãe. É. E aqui em casa, estar em casa, quem está passando por essa situação, com esses filhos em casa, a gente fica preocupado com o amanhã, com a próxima tarefa, e de repente você não viveu nem o agora, nem o depois. Então, mamãe, papai, cuidador que está aqui presente, pense nessa dica, seja intencional. Se você está na atividade com o seu filho, fazendo a tarefa, esteja ali completo. Que sejam 10 minutos, 15 minutos, esteja presente. Se você está brincando com o seu filho, esteja presente. Se você está assistindo uma série, esteja presente. Se você está namorando com o seu cônjuge, esteja presente. Aquele é o seu momento. Tente desligar tudo e esteja ali naquele momento. Isso faz diferença. Esse é um exercício, né, Sinara? Por isso o nome, a fala, seja intencional, porque realmente ele precisa ser executado com a intenção de, né? A intenção de estar presente, a intenção de estar inteiro para aquela hora. É até uma dica que eu dou para alguns pais que, assim como eu, no início, acumularam um certo conteúdo. Acumularam algum conteúdo, nossa, a gente acumulou, porque as aulas eram gravadas, aí veio as férias, e de repente aula cheia, o conteúdo gravado já foi dado, como entregue, e a gente, meu Deus, e agora? Vamos estudar tudo, né? Mais uma vez, vamos estar presentes no dia de hoje, como você falou, vamos ser intencional para o hoje. O que hoje compete na minha rotina e encaixa que eu consigo fazer? O que hoje me compete? Se hoje me compete auxiliar o meu filho em 3 aulas,
e organizar a rotina da casa e o home office, ele vai assistir às 3 aulas. Mas, Melina, pelo amor de Deus, e a tarefa que ficou para trás? Ficou para trás. Até que ponto esse conteúdo é tão relevante que vai te fazer mudar o seu humor naquele dia? Então, ó, se você realmente tem na sua cabeça que você precisa, com o seu filho, estudar todo aquele conteúdo que está atrasado, pense, ok, eu preciso estudar esse conteúdo. É possível hoje? Não é. Então, qual o meu plano de ação? O que que eu posso fazer para que, ao longo das semanas seguintes, eu consiga introduzir esse conteúdo aos poucos? Com o que é possível fazer? Pai e mãe, não se Nossa, cobre dica valiosa. tanto. Não se cobre tanto, pai e mãe. Não culpe nem a escola, nem se culpe, né, Sinara? Nem se Realmente. culpe, nem se culpe, porque da mesma forma que é novo para as crianças, é muito novo para a gente. A gente precisa Com equilibrar muitos certeza. pratos, muitas coisas ao mesmo tempo, muitos papéis. Então, calma, respire, tenha um fôlego. Entenda e se permita. Se hoje não deu, tudo bem, hoje não deu. Amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou tentar outra estratégia, até que nós consigamos atingir o nosso nível de idealização Com a respeito certeza. disso. E eu acho que isso aqui se encaixa muito bem com também Adorei seu e-book, tá? Vou falar super dele Ah, aqui, tá? Depois que você bom. dá a dica aí pro pessoal. Sim, É onde você fala, né, de focar em partes. Não precisa fazer tudo, né? Faça o que você der conta. Eu achei isso muito bacana, né? Aquilo, quando a gente olha aquele tanto de tarefa, aquele tanto de vídeo, aquele tanto de coisa, parece que a gente não consegue andar. E quando você porciona, fraciona, parece que você vê uma luz, né? Isso é é muito verdade. bacana. Eu costumo dizer até uma dica que tem no e-book. Gente, depois eu vou convidar vocês. Vou deixar o meu canal aqui no Telegram. O e-book está disponibilizado de forma gratuita para todos os inscritos no meu canal do Telegram. Então é realmente um presente para que você, para te ajudar, você pai, cuidador, mãe, educador, para que você tenha essas dicas valiosas na sua mão. Então, realmente assim, entenda que pense no hoje, pense nessa semana, trace essas metas semanais. Como funcionou aqui em casa? Isso funcionou aqui em casa, pode não funcionar na sua, mas aqui em casa a gente Uhum. estabeleceu 2 aulas na primeira semana, das 5 que ele precisava assistir. Isso todo um trabalho de saber, de empatia, de entender primeiro como eram as aulas, dizer, filho, o que você aguenta dessas aulas aqui? Você precisa assistir 5. Quantas Uhum. aulas você consegue assistir essa semana? Mamãe, no máximo 2. Quais são essas aulas? Como você vai decidir por essas aulas? Então, ele foi criando essas soluções em conjunto comigo a partir do como, a partir do que era possível fazer naquela semana. Na segunda Bacana, semana, né? sim, pode Porque falar. o estudo é algo inegociável, né? É Olha que algo bacana negociável. onde você estruturou. Mas o como sim, né, Melina? Pode ser Lindo, te interrompi, pode flexibilizado. Não, continuar. imagina, pode interromper. O como ele pode ser flexibilizado. O local pode ser flexibilizado. Quando ele estava com muito sono, ele pedia para ir para o sofá, sair da mesa. Então ele levava o notebook para a mesa e para o sofá e tinha essa fluidez, porque, gente, não existe um estudo científico comprovado que a criança vai aprender mais se ela estiver sentada no escrivaninha, ou ela vai aprender menos se ela estiver sentada no sofá. Não existe isso. Se não existe, se não é algo que precisa ser rígido, ele pode ser flexibilizado. Então, pai e mãe, vamos ter essa fluidez, sem ser aquela, você precisa fazer, senta agora, aquele horário. Se você forçar, a criança vai criar mais ojeriza, vai ter mais dificuldade nessa relação que já não está fácil. Nós temos uma Então, expressão aqui em Minas, que vai criar ranço. Você já ouviu essa ranço, expressão? já ouvi essa Vai expressão. agarrar o ranço. Gente, e ninguém faz nada quando cria ranço de algo, não é verdade? Faz Se você mesmo. criou Tudo ranço perde. daquela academia, você nunca mais volta lá, Realmente, fato. Eu né? vou ler uma pergunta Pode aqui, ler. vou te colocar aqui. A Aline está perguntando: como motivar uma criança de 5 anos a assistir um vídeo de 40 a 50 minutos? Tenho muita dificuldade de lidar com isso. O que que você diz? Aline, antes de tudo, assiste com ele. Para entender até qual exatamente a dificuldade dele. É no tempo? É a falta de identificação que ele teve com o método do que o professor está usando? Onde é o ponto? Parte daí. Depois disso,
Converse com ele a respeito, converse com ele sem julgamento. O que é esse tal de julgamento que a gente tanto fala? É a intenção que o pai e mãe, que o pai e a mãe têm de realmente falar de forma maliciosa com a criança? Não. Nenhum pai, nenhuma mãe tem a intenção de falar de forma maliciosa com seu filho. Mas nós, como adultos, nós tendemos a achar que sabemos a solução para aquela questão antes que a criança responda. Então isso é um julgamento. A partir do momento que eu digo, filho, você tem que assistir esses 50 minutos de aula sentado numa cadeira, naquela escrivaninha todos os dias, você está solucionando a questão pela criança. Então ela não foi levada a refletir sobre, ela não entendeu para que ela precisa fazer aquilo, como ela pode fazer aquilo. A partir do momento que ela não refletiu, não participou da construção, ela tende a não fazer. O default, o prático, seria ela não cumprir, que é o que vem acontecendo. Então escute primeiro e parta do como. Esse como, dicas, como perguntar, o que perguntar, boas perguntas, tem lá no meu e-book, Aline, eu te convido para o canal do Telegram para que você acesse esse material. Que esse passo a passo no e-book está bem detalhado, em várias alíneas que você vai ter oportunidade de usufruir e saber como interagir com a sua criança. Belíssimo, acho muito bem respondido aí. Depois, Aline, fala aí pra gente se fez sentido para você, muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Josi está falando que tem muita dificuldade em não se cobrar. Você tem alguma dica aí para a Josi que tem essa tendência dessa cobrança interna? Josi, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você me autoriza? Deixa eu te perguntar, essa cobrança, ela diz respeito a você ou à criança? Qual tipo de cobrança? Do que você tem medo quando você pensa, meu filho não vai conseguir executar essas aulas? O que você pensa? Qual o pensamento que vem em seguida? Se o pensamento não sou uma boa mãe, deixa eu te falar, essa cobrança diz mais respeito a você do que a ela. E deixa eu te contar outra novidade. Você é um ser humano. E como tal, vai errar. Não vai ser uma mãe perfeita. Bem-vinda ao Clube das Mães Imperfeitas como eu. Quem mais? Clube das Mães Imperfeitas. Tô nessa. Você não precisa de ser perfeita. Jamais. Você precisa apenas estar apta a estimular e a desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver. Então, sabendo como, com as ferramentas certas, você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Mas pense, não diz respeito à criança, diz mais respeito a você. Se diz respeito a você, só você vai poder trabalhar. Se necessário for, dá uma volta, deixa ele no local fazendo a aula remota e vai para outro quarto, vai para a sala, para que você não seja induzida a se cobrar mais ainda, a cobrar que você tem que ensinar, a cobrar que você precisa se dedicar e substituir o papel do professor. Então, é um exercício de mente mesmo. Belíssimo, muito bem respondido. Excelentes reflexões, não só para ela, né, Melina? Acho que para todos nós. Como a gente fala, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Vem junto com o bebê, agregado. Ou frase essa que nos acompanha, né? Mas que a gente tem o poder de dizer não para ela, tá? Com certeza. Porque, como já falei aqui, a culpa nos imobiliza. Achar o culpado ou se sentir culpado não vai nos fazer progredir, pelo contrário, né? E a culpa é diferente da responsabilidade. Descobrir o que eu posso mudar, o que está sobre minha responsabilidade é super diferente. Melina, tem beijo aqui para você. Deixa eu ver. Thaís da Sampaio, Thaís, que beijo, Thaís, que prazer, meu amor, ver você aqui com a gente nessa live maravilhosa. Thaís é uma queridíssima, muito amiga nossa. Ela é aí do Nordeste também? É, sim, mais uma nordestina retada, forte, resiliente. Que bacana. A Lígia falou que está gostando da live. Também a Lorena. Beijo, Lorena. Beijo, Lívia. Obrigada por todos estarem aqui. Preciso mandar eu tenho um fã-clube oficial, sabe, Melina? Meu pai e minha mãe agora descobriram o Instagram e os dois entram para manter a audiência, entendeu? Para eu não ficar sozinha. Que maravilha!
Eles moram numa cidade vizinha aqui, então beijo papai, beijo mamãe por estarem aqui. E é Beijo, pai e assim, a mãe da gente tem que Sinara. a gente faz isso, né? E é bacana, Marina, porque toda terça eu tenho uma live de músicas infantis. Quem tem criança e quiser acompanhar, toda terça às 10 horas tem música aqui com a Tia Sinara, que eu sou educadora musical. E meu pai e minha mãe sempre entram também, eles não me deixam sozinha, Melina. É Que uma delícia. maravilha! Não, família é pra isso, gente. É uma questão Com obrigatória. certeza. Eu imponho na minha família, olha, eu vou fazer uma live, todo mundo precisa estar. Não, gente, brincadeira. Exatamente. Brincadeira, é bom que eles acompanham aqui. Melina, eu queria falar, queria que você desse outra dica, pensando nessas famílias. Você falou muito bem, tem família, como todos nós, não vou me tirar desse grupo. Todos nós achamos que seria algo provisório esse período, né? Nós saímos lá eu brinco, Melina, que a gente fez aquela formação lá no Rio, e a gente saiu e já estava acontecendo apocalipse zumbi. Nós fomos Exato, e a pegos de gente não fazia surpresa. noção. Gente. Passamos 5 dias imersos no Rio de Janeiro, Sinara e Incrível eu, isso. Foi maravilhoso, e a gente não incrível. fazia ideia do que estava acontecendo no mundo, de verdade. Nós fizemos um curso, pessoal, para quem me conhece sabe que eu já contei essa história. Nós fizemos um curso incrível, foi uma imersão incrível. Lá no Rio de Janeiro, então na ida, mundo normal. Tinha algumas pessoas de máscara, mas o aeroporto normal, tudo bem. E no curso nós tivemos algo bem acolhedor ali e muito intenso, de muito estudo. Eu pelo menos, né, Melina, não olhei nem o WhatsApp na semana. E foi a semana da pandemia que os casos no Brasil e o Rio de Janeiro era o epicentro. Quando eu fui para o aeroporto, era o apocalipse zumbi, já aquele mundo de O gente de máscara, susto. quase ninguém no aeroporto. E aí no caminho eu já cheguei, vindo, né, do Rio, já com as notícias, olha, não tem mais aula presencial. E eu, como assim? As pessoas pelo menos tiveram uma semana aí para entender. E aí o que aconteceu nesse período? Nós achamos que era provisório, como eu falei aqui, meu filho deixou comida na geladeira, veio com a mala de roupa, né? Oh, Não meu trouxe Deus. mudança nem nada. E aí, Melina, quem agora entendeu que foi um período grande e que está com essas atividades acumuladas, você já deu uma dica importantíssima aqui, que é fracionar, que é tentar colocar aquilo que é possível naquele dia. Você tem mais alguma dica para essas pessoas que têm aqui algumas atividades acumuladas, que tem esse fluxo grande, né? Porque não para, as aulas não pararam, a demanda vai chegando aquele conteúdo e vai causando aquele mal-estar. Você tem mais alguma dica para essas pessoas? Além de fracionar o estudo, além de pensar no hoje, só uma dúvida, Sinara, nesse seu formato, existem avaliações? O aluno está sendo avaliado por Sim, provas? sim, Então, sim, como a gente tem sim, nós feito temos aqui, avaliações. já que aqui também tem avaliações, a gente se atém ao conteúdo da avaliação por enquanto. É necessário, amanhã meu filho tem uma avaliação de ciências, a gente estudou ciências. Eu sei que ele tem conteúdo acumulado de português e matemática, mas não adiantava misturar matemática, Priorizou. português e ciência. A gente prioriza. Por quê? Aquela velha frase do quem quer mudar tudo não muda nada é realidade. Fato, Mudar tudo ao mesmo fato. tempo, trazer um conteúdo imenso ao mesmo tempo para a criança, gera um sofrimento que vai imobilizá-lo. Ele não vai conseguir fazer. E nem você, pai e mãe. Aí o que gera? Briga, estresse, o ambiente familiar muda, então você que precisaria estar bem para o home office não vai estar mais porque está estressado com seu filho em casa por causa das aulas remotas. Então prioriza. Se é para ciências, gente, estuda ciências. O que dá de ciências é isso. Tenha muita tranquilidade de estabelecer um limite na família de vocês. Exemplo, aqui com meu esposo nós estabelecemos um limite. Não íamos nos importar com notas. Notas não vão discorrer sobre a evolução do João Pedro nas aulas em formato EAD ou aulas remotas. Então, ele sempre foi o aluno nota 10 na aula presencial. Mas, dado esse contexto, não vamos cobrar a nota dele. Vamos avaliar como é que ele tem superado dia a dia, semana a semana, como ele tem conseguido ultrapassar suas próprias barreiras em relação a isso. Já para outras famílias, não, a prioridade é a nota. Então, se a prioridade é a nota,
Não tem sentido você assistir o turno da aula inteiro se amanhã vai ter prova. Estuda para a prova para obter aquela nota. Então, é priorizar a partir do que é essencial para a sua família e importante. E não existe julgamento sobre isso, tá? Se para a sua família o importante é a nota, é para a sua família é singular, ela é única. Para a minha família, a nossa prioridade é outra. Para a família da Sinara, a prioridade é outra. E assim sucessivamente. É interessante, né? O que a Melina falou aqui, gente, eu acho isso muito, muito importante todos os pais terem consciência disso. Cada família tem a sua realidade. Não adianta você se colocar, principalmente em tempos de internet, de rede social, de Instagram. De Tem mães que comparação. postam, fazendo atividade com o filho, parece assim que ela tá aquela alegria, aquela felicidade, e aí você se sente frustrado. Você nem sabe se aquilo é verdade, começa a se comparar. Você precisa entender a realidade da sua família, a sua vivência, aquilo que faz sentido para você. A Melina bem colocou, né? Fez sentido para a família dela. Nós não vamos se preocupar com nota nesse momento. E aí eu vou linkar com a minha última dica, que é foque no que é essencial. Primeiro descubra o que é essencial e foque no que é essencial. Porque nós precisamos entender o que é essencial nesse momento. Melina muito bem colocou aí. Eu quero que ele tenha contato com a escola, com o conteúdo, mas não seja cobrado por nota. Belíssimo. Escolha da sua família. E para a sua família que está me assistindo aqui, está nos assistindo, nos acompanhando, o que faz sentido para a sua família? O que é real para a sua família? O que é essencial? Assim que você descobrir, foque nisso. Foque sempre no essencial. É E eu vou verdade. pegar um gancho, Melina, com o nosso trabalho de Kid Coaching, né? De Kid Coach. Nós temos, na metodologia Core Kid Coaching, uma máxima que cada família sabe o que é melhor para ela. E nós vamos Exatamente. ajudar a conduzir essa família até esse objetivo da família. E as pessoas me perguntam muito, não sei se você tem aí esse questionamento, Sinara, mas o trabalho com o Kid Coaching, ele é um trabalho de super nanny? Você recebe esse Recebo tipo de pergunta, muito. Melina? Você vai me dar dica? Eu queria dica É. sua. E a gente fica, gente, vamos primeiro focar no que a sua família está querendo. Exatamente, né? E, a última sessão que eu tive com um casal e o pai perguntou assim: esse trabalho de Kid Coaching seria, essa metodologia seria algo aprimorado da Super Nani? Eu falei: não, cada um tem a sua, né, a sua área de atuação e nós não, porque lá na Super Nani ela indica algo que é regra e nós não. Nós trabalhamos com o que faz sentido para cada família. A gente ajuda cada família a descobrir e a conquistar o que é melhor para as suas necessidades. E é lindo, né, Melina, É esse trabalho? muito lindo, porque a gente trabalha com a descoberta da família, da sua própria regra e do seu próprio combinado. Então não existe uma regra universal. Seria perverso da nossa parte achar que toda a humanidade ela pode ser encaixada em um único com boas ferramentas, instruir aos pais para que os pais e a criança, para que eles descubram o como chegar no que faz sentido para eles, no que é importante para eles, no objetivo da família. Isso é perfeito. E assim também a gente está trazendo essa reflexão para que você lide dessa maneira com as suas aulas remotas, com o seu AD escolar. O que faz sentido para você, como a senhora falou. Quais são os valores da sua família? Excelente, Melina. Eu vou ficar com uma última pergunta aqui, que tem, nós estamos com o tempo. O tempo voou, né? A Ai, conversa tá voou, gente, que boa. conversa gostosa. É, com esse sotaque, então, Melina, eu podia ficar aqui horas. Adoro. Gratidão. Gente, o João Carlos está perguntando aqui, ele falando aqui. As aulas online acabaram sendo um meio de interação entre os colegas e acabam fazendo brincadeiras durante a aula e até atrapalhando a aula. Qual o limite disso? Eu vou responder aqui. Por Eu vou favor, como colocar na minha educadora. visão. É, Primeiro, João Carlos e pais que estão nos acompanhando. O que as crianças estão mais sentindo falta é essa interação. Mais sentindo falta. E nós precisamos acolher isso. Nas nossas aulas, nós precisamos, a gente fala muita palavra, né? Humanizar. A gente precisa olhar nos olhos, falar daquilo. A criança precisa ser ouvida. Porque quando a gente está nessa plataforma, muitas vezes ela não se sente numa sala de aula. E a gente precisa deixar esse ambiente. E essas brincadeiras, se ela estiver atrapalhando o conteúdo,
vale a pena a gente refletir junto à professora. Qual seria a melhor maneira de conduzir? Por exemplo, eu com os meus alunos, eu em conjunto, regras e combinadas, feito como professora em conjunto, nós achamos uma solução para isso. Primeiro que os meninos decidiram fechar o bate-papo, o chat. E foi decisão deles, e eles combinaram de deixar os microfones fechados, e eles vão levantar a mão, na plataforma onde eu uso tem o levantar a mão, quando quiser falar, e eu falo o nome da criança para que ela habilite o microfone. Foi algo que funcionou para mim, mas acredito que cada realidade precisa ser trabalhado. E nós, né, o João Carlos tem um filho lindo, que é o Pedro, né, que está num processo lindo, numa idade onde ele quer interagir mesmo. Mas vale a pena você conversar com ele sobre essa brincadeira aí, essa interação, e buscar junto à professora uma solução para que eles também não percam essa interação, mas que o conteúdo também seja dado. Melina, você concorda com isso? Sim, perfeitamente, Sinara. É uma descoberta da solução em conjunto, né? Com o professor e com a criança. Já na minha realidade, para você ver como não existe algo pronto, existe uma construção com a ferramenta correta. Na minha realidade EAD, em termos de YouTube, que o chat é aberto e você tem 230 crianças de todas as sedes lá do terceiro ano falando no bate-papo. Então, o que foi que eu conversei com o meu filho? Eu fiz uma pergunta simples. Filho, você acha que estar no bate-papo te ajuda no conteúdo ou te atrapalha? Até que Fantástico, ponto você Melina. acha que você está realmente absorvendo aquele conteúdo daquela aula ou no bate-papo? E ele mesmo disse, não, mamãe, muitas vezes eu não sei nem quem está naquele bate-papo, eu tento falar até para responder uma questão do professor, eu não consigo. Eu sei, o que que você acha melhor fazer? Como é que a gente pode resolver essa situação, já que o bate-papo não está sendo ideal para você? Ele, mamãe, a gente fecha o bate-papo. Bota o link do YouTube aqui, ó, na minha TV, que aí eu nem vejo o bate-papo, eu fico só assistindo a aula. Então, resolveu. Achou uma solução em Achou uma conjunto, solução. né? Fez sentido. Fez Exatamente. sentido para ele, para você, né? Isso é isso que a gente precisa procurar, a solução em conjunto. Muito bacana, Melina. Nós já estamos aqui. Eu tenho medo desse tempo estourar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência de Gente, despedida. que tempo maravilhoso, Sinara. Primeiro, agradecer, obrigada pelo lindo convite. Essa troca, essa interação é sempre muito rica. Como diz até a Marina Motim, né? A nossa trainer queridíssima que está aqui. Beijo, Marina. Ela costuma dizer nas lives dela, e eu achei essa frase fantástica, que eu vou ficar aqui como uma voz falando e ministrando essa questão do diálogo, né? Da empatia, do acolhimento. Marina, isso é excelente, então eu vou me apropriar das suas palavras, tá? Que possamos ser essas vozes, né? Por aí, falando e clamando, que pode ser diferente, pode ser mais leve. A gente não precisa estar nessa guerra com a escola. A gente pode, como a senhora falou, andar de mãos dadas, né? A família ela é parceira, mas a detentora da educação, do poder educacional é a escola. Então a gente precisa estar aqui com muito respeito, muito diálogo, muito acolhimento. Então obrigada, Sinara, por esse tempo lindo, maravilhoso. Eu vou só colocar o meu... Ah, não, fica aí em cima, né? Nova na live é isso. O meu perfil no Instagram, porque lá vai ter o link na bio do Linktree, quem perguntou e quem tiver interesse em adquirir o seu e-book de forma gratuita, entra lá no link na minha bio, vai ter o link do canal do Telegram, acessa e baixa o teu livro. Mas eu vou colocar aqui o seu Insta, é melina.mourão, não é? Melina.mourão. Vou colocar aqui para nossa audiência também, que aí vocês vão acompanhar também a Melina por lá. Melina, eu que tenho a agradecer você, que contribuição lindíssima aqui, que bate-papo gostoso. Eu sei que tem muitos pais que nos acompanham aqui, mas eu sei também que tem muitas professoras e muitas alunas do curso de pedagogia que são professoras em formação. E eu me senti muito acolhida na sua fala, né, nesse nosso bate-papo. Acho que nós precisamos conversar sobre isso. As aulas remotas é algo novo para a família e para a escola. E nós somos parceiros, nós andamos de mãos dadas, unidos, né? É assim, claro que as mãos higienizadas com álcool em gel Sim, nesse ou período. cotovelos dados, Mas cotovelos dados. exatamente. Mas nós estamos indo para o mesmo É objetivo. verdade. Nós, família e educação, a escola, nós queremos o mesmo, que é o bem-estar.
e o crescimento intelectual dos nossos alunos. Eu fico muito feliz com isso. E você, um recadinho para o papai, para a mamãe aqui, que você está tendo dificuldade, procure ajuda, né? Procure um profissional que possa te ajudar. Nós, na nossa atuação como Kid Coach, nós conseguimos ajudar muitas famílias. A maior demanda que eu tenho recebido atualmente, Melina, é ajuda nesse processo e ajuda muito, acrescenta muito, agrega. O processo é lindíssimo. Quem tiver interesse, depois pode me perguntar ali por direct, pode me mandar uma mensagem que a gente esclarece se você tiver alguma curiosidade. Melina, que delícia! Que prazer, delícia. O tempo que voou prazer, aqui. gente. Voou. Até as próximas, né, Melina, quero Sinara? exatamente, quero muito que você retorne aqui Com todo no meu prazer. perfil, para que a gente possa, né, agregar com outros temas aí para nossa audiência. Incrível! Gratidão eterna para Igualmente, você. igualmente, viu? Vou te puxar também um pouquinho pro meu. Para receber Estou à esse ouro que você tem na disposição. musicalização para oferecer pra gente. Ah, será um prazer. Muito obrigada a você que esteve aqui. Eu queria agradecer em especial a Marina Motim, que esteve conosco, que também é a nossa inspiração, e a Ana Bortoleto, que esteve por aqui. Se eu perdi mais alguém, me perdoem, mas são as nossas inspirações, né, no Kid Coach, É né, Melina? verdade. Que nós temos como exemplo maior. Muito obrigada pela audiência. Papais, mamães. O meu papai e a minha mamãe, obrigada por estarem Ei, aqui. beijo, papai e Meu mamãe da marido, Sinara. obrigada. Obrigada, viu? Foi um grande prazer. Até a Prazerzão, próxima. gente. Até a próxima. Beijo. Com Deus.